Queridos irmãos, nós vamos nessa hora refletir na palavra de Deus. E quero pedir que os amados abram suas Bíblias do Evangelho de João, no capítulo 20, para fazermos essa leitura. E já quero nessa oportunidade anunciar para os irmãos que agosto nós vamos iniciar aqui uma série de mensagens baseado nas 7 igrejas do Apocalipse, 7 cartas da igreja do Apocalipse, em agosto, tá bom? Esse mês, com a graça de Deus, a gente termina a exposição do Evangelho de João, e em agosto vamos trabalhar sobre esse tema muito rico, muito importante para a edificação da igreja, carta às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos ver, irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 20. Nós estamos tratando aqui sobre esse momento, da morte de Jesus. Semana passada nós vimos acerca do seu sepultamento. E hoje nós vamos dar sequência aqui falando sobre o momento da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ver, irmãos, João 20, versos 1 a 10. Olha o que nos diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não o encontrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Que o Senhor possa, por graça e misericórdia, irmãos, falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Irmãos, mais que uma biografia. Certo teólogo observou uma coisa interessante. Qualquer biografia termina com a morte. Conta-se a história das grandes figuras da humanidade, mas a história de todas as pessoas, exceto a de Jesus, terminam com a morte. Fala dos seus grandes feitos, mas chega um momento que diz: então, fulano faleceu no ano tal e foi sepultado em tal lugar e acabou. Mas nós estamos diante aqui da história de Jesus, e isso ultrapassa qualquer formatação de uma biografia, porque Jesus vai além. Jesus não é um homem comum. Jesus não é um sábio qualquer. Os sábios têm seus valores. As pessoas que contribuíram para a história têm seus valores. Mas Jesus é superior a tudo e a todos. Ele é Deus. O objetivo de Paulo aqui era dar testemunho da ressurreição como evento real e histórico. Esse é o objetivo do Evangelho de João. É provar que Jesus é Deus. E ele não é apenas, não tem a sua história como fruto da imaginação de um povo. Não. É alguém que tem a sua vida, a sua história, a sua morte registrada. É algo que se pode comprovar. E Jesus, então, irmãos, ele ressuscitou, nos diz a palavra.
Nós veremos aqui que essa ressurreição, ela reacendeu a esperança dos discípulos. Jesus venceu a morte por todos nós. Ele venceu a morte. Observemos que, logo no versículo 1 lido, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Era domingo. Domingo chamado Dia do Senhor. Jesus ressuscitou. Celebramos ao Senhor nesse dia, porque foi no domingo que Cristo ressuscitou. Jesus, Ele é o nosso descanso. Tudo se cumpre nele. Ele é o nosso descanso. Aliás, convém destacar uma palavra de Paulo aos Colossenses, que disse o seguinte: não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova, ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombra da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Jesus é o nosso descanso. Certo teólogo observou uma coisa curiosa. Na criação, Deus trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º. Jesus, ele esteve na cruz por 6 horas. 6 horas. E depois descansou. Queridos irmãos, foi uma nova criação. Esse paralelo é interessante porque foi uma nova criação. Em Jesus, aqueles que são dele são feitos novas criaturas. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: portanto, alguém se está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Jesus está trazendo uma nova criação. Um povo à sua imagem e semelhança. Um povo que não permanecerá perdido nas trevas, mas um povo que foi resgatado, está num processo de santificação para um dia habitar eternamente com Ele. Paulo também escreveu aos Efésios: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Irmãos, a partir então desse dia, dessa ressurreição, a igreja passou a se reunir para adorar a Deus no domingo. É isso. Só para reforçar esse entendimento, a igreja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 7, diz exatamente assim, palavra de Paulo: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo falou ao povo. Era o primeiro dia da semana. Mas, queridos, vejam, temos aqui o primeiro anúncio da ressurreição de Jesus Cristo no verso 2. O primeiro registro do anúncio da ressurreição de Jesus Cristo está aqui. Diz o texto que foi Maria Madalena que chegou ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida, e então ela agora corre ao encontro dos discípulos, e especialmente vai falar com Pedro e o outro discípulo aqui, provavelmente João. Amados irmãos, essa mulher foi aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. Era uma mulher muito grata, era uma mulher que amava Jesus demais, porque ela foi liberta de uma escravidão. Ela era oprimida, ela era uma prisioneira, e Jesus a libertou. Queridos, que coisa linda! Uma mulher foi o primeiro ser humano
a encontrar o túmulo vazio e sair para contar: o corpo dele não está lá. Mas veja, os outros evangelhos mostram para nós que ela não estava sozinha nesse ato. Haviam outras mulheres com ela. Elas tinham que objetivo? Indo ali naquele sepulcro, nesse horário, ainda de madrugada. Elas estavam indo fazer preparativos para o sepultamento. Ele já estava morto. E aquilo que José de Arimateia e Nicodemos fizeram, elas queriam participar também. Elas queriam fazer alguma coisa. Irmãos, isso era um esforço para honrar a Cristo. Devemos aprender com isso. A salvação é pela graça, é verdade. Mas quem ama a Cristo até se esforça para honrá-lo. Isso é não viver no comodismo, mas é ser grata ao ponto de se esforçar para, olha, eu preciso honrar o meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para honrá-lo. Elas fizeram um esforço. Irmãos, é uma coisa tão interessante de observar nesse ponto, porque elas foram naquele sepulcro apesar dos riscos e das dificuldades. Esse sepulcro ficava fora da cidade. Ficava fora da cidade. Perto de um jardim que ficava perto do muro da cidade, do lado de fora. A Bíblia diz, irmãos, que era ainda escuro. As mulheres saíram de madrugada, era ainda escuro, para poder chegar ali e preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. E sabe uma coisa interessante que o Evangelho de Marcos nos diz? É que umas disseram às outras: olha, nós estamos indo, mas quem vai remover a pedra que está na porta do sepulcro? Irmãos, elas sabiam que tinha uma pedra lá, mas elas foram a si mesmas. Estava escuro, mas elas foram a si mesmas. Essas mulheres estão ensinando para mim e para você que precisamos nos esforçar para honrar a Cristo. Não podemos viver e servir a Cristo somente dando a Ele o que sobra do nosso tempo, do nosso dia, da nossa vida. Como se Ele fosse menos importante que tudo. Essas mulheres deram um testemunho de uma devoção. Era ainda escuro. Estava madrugadinho, irmão. Estava perto de amanhecer. Marcos já vai relatar que o sol estava despontando, então elas saíram de casa, ainda estava escuro, enquanto caminhavam para lá, o sol já ia raiando. E elas chegaram então diante do túmulo, e o que encontraram para surpresa? A pedra que fechava a porta do sepulcro não estava mais lá. Alguém tirou. João, ele não relata esses detalhes, irmãos, mas o Evangelho de Mateus, ele fala desse detalhe. Sabe o que o Evangelho de Mateus nos mostra? Lá em Mateus 27, sabe aqueles judeus, os principais? Eles procuraram Pilatos. Falaram assim: Pilatos, viemos aqui conversar com você. Uma coisa muito séria. Aquele impostor chamado Jesus, ele disse que ia ressuscitar Pilatos. Você já imaginou, Pilatos, se alguém chegar lá, tirar o corpo dele, vai espalhar a notícia que ele ressuscitou, isso vai ser difícil demais de resolver. Vamos dar um jeito nisso, Pilatos. E Pilatos então consentiu. E sabe o que foi feito? Foi criado um esquema de segurança. Uma guarnição de soldados foi colocada ali para vigiar o túmulo. Tinham soldados do lado de fora do túmulo. E não somente isso, o túmulo foi selado para garantir que ninguém tenha removido a pedra. Mas, irmãos, uma pergunta que me veio foi: e onde estavam esses guardas?
O Evangelho de João também não relata esse detalhe, porque ele não tem esse objetivo aqui. Lembra, esse foi o último evangelho a ser escrito. E ele frisa aqui em outros pontos, mas o Evangelho de Mateus nos mostra com detalhes que em Mateus 28, a Bíblia conta que houve um terremoto e um anjo com aparência de relâmpago, irmãos, desceu e removeu aquela pedra e se assentou em cima da pedra. E sabe o que aconteceu com aqueles soldados? Mateus 28, versos 2 a 6, diz isso, irmãos. Sabe o que aconteceu com aqueles soldados? A Bíblia nos diz que eles ficaram apavorados. Eles ficaram com medo. A Bíblia diz que eles ficaram como mortos. É isso que aconteceu com aqueles soldados. E o texto de Mateus diz então que o que aqueles soldados fizeram? Foram lá contar para os principais sacerdotes o que aconteceu. Mas Maria foi avisar para os discípulos. Então veja, pessoas em direções opostas para dar notícia de uma mesma coisa. Certo teólogo comentou uma coisa interessante, irmãos, que aquele túmulo não foi aberto porque Jesus teria dificuldade de sair dele. Ou seja, Jesus não dependia que alguém tivesse aberto aquele túmulo pelo lado de fora. Não teria dificuldade nenhuma com isso. Mas aquele túmulo foi aberto daquela forma para que as pessoas pudessem saber que o túmulo foi vencido. Aquela porta aberta significava que o túmulo não pôde contê-lo. Era para que aqueles que passassem por ali pudessem ver. Aconteceu alguma coisa. E para que também os discípulos pudessem entrar lá como entraram. A pedra não foi removida porque Jesus não poderia passar por ela. A pedra foi removida para o testemunho do que ele fez, do que aconteceu, de que as promessas estavam se cumprindo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Maria correu. Maria correu e foi contar para os discípulos sobre o túmulo vazio. É claro que quando ela chega lá, ela dá notícia do corpo. Olha, o corpo pode ter sido roubado, porque o corpo não está lá. O corpo não está lá. Nós não temos, irmão, detalhes de como aconteceu a ressurreição. Nós só sabemos que ela aconteceu. Mas a Bíblia nos mostra que os lenços, os tecidos estavam ali enrolados. Isso era um sinal de que a morte havia sido deixada para trás. Então a Bíblia nos fala, irmãos, dos versos 3 a 8, da corrida dos discípulos para o túmulo vazio. É muito interessante notar. Olha o que diz o verso 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eu fiquei imaginando essa cena. Eles lá acuados, vivendo aquele luto. E Maria chega, olha, eu fui lá, ele não está lá. Eu imagino eles largando qualquer coisa para trás, ou levantando de qualquer maneira, e correndo. E a vontade de chegar era tanto que parece que virou uma disputa. Mas não era. Cada um estava dando o máximo de si. E a Bíblia diz que Pedro foi ultrapassado nessa corrida. Ficou para trás. Eles estavam inseguros e sem direção. Jesus não estava com eles mais ali. Estavam, depois de 3 anos de caminhada com o mestre, seguindo as direções do mestre, agora eles estavam sem o mestre. O mestre não estava com eles. E o que ele recebe agora é uma notícia. Irmãos, eu fiquei pensando aqui numa coisa nessa hora. Vocês se lembram? Que depois do último profeta, Malaquias, tiveram 400 anos de silêncio. 400 anos em que Deus não falava com o povo.
E de repente esse silêncio é quebrado com a voz de João Batista. E agora, irmãos, depois desse tempo caminhando com Jesus, em plena e máxima revelação, coisas maravilhosas acontecendo, e a esperança do povo em Cristo, Jesus sai de cena. Jesus sai de cena, irmãos. Eles estavam agora, há poucos dias, muitas horas, vivendo um silêncio doloroso. Aonde está o Mestre? Aonde está aquela voz que nos guiava? Aonde está a voz daquele que nos conduzia? Havia um doloroso silêncio, irmãos, que aqueles discípulos estavam enfrentando naquela hora, mas esse silêncio foi quebrado com uma notícia. Ei, o corpo dele não está lá. Irmãos queridos, eles então correram. E eu imagino que algo ardeu em seus corações. Algo ardeu em seus corações. Algo ardeu em seus corações. A esperança não havia morrido, irmãos. Eles estavam vivendo aquele momento difícil, mas eles estavam com Deus e Deus estava com eles. Mas havia uma incerteza que se opunha à fé. Eles estavam com medo. Mas agora a fé deles é vivificada com essa notícia. Nós lemos aqui, irmãos, que Jesus ressuscitou. Nós podemos ler na palavra. Mas eles tiveram que ir no túmulo para ver isso. Eles tiveram que ir no túmulo. Chegar lá, ver o túmulo vazio. Ver aqueles tecidos que haviam sido enrolados no corpo de Jesus. Aqueles tecidos já sem utilidade. Acontece uma coisa aqui, irmãos, interessante. É que Jesus estava devolvendo o túmulo para José de Arimateia. Jesus usou. E agora está ali de novo. Para ser usado por quem tivesse que usar. Porque ele não precisaria ficar ali. Para o seu corpo sofrer decomposição. Porque ele ressuscitou. Mas versos 9 e 10, irmãos, olha o que nos diz. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Queridos, João nos mostra nessa parte que os discípulos estavam surpresos com a situação. Aquela realidade da ressurreição ainda não cabia na compreensão deles. Jesus tinha ensinado, Jesus tinha falado que ele morreria, que ele ressuscitaria. Mas veja, lidar com aquele evento não foi algo simples para os discípulos. A gente pode perceber a complexidade da compreensão disso em um evento que a gente não vai tratar dele hoje, mas é sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus encontra com aqueles homens mais tarde e diz: olha, que dificuldade é essa que vocês têm para crer em tudo que está escrito? Que dificuldade é essa para crer? E eu pensei uma coisa, irmãos, olha, vocês se lembram que quando Jesus estava com os discípulos, Jesus falava que iria se entregar? E que eles não entendiam isso com clareza. Eles não entendiam isso. E agora você imagina Jesus ainda vivo falar para eles que ia ressuscitar. Se eles não conseguiam entender, assimilar a ideia de que Jesus tinha que se entregar para morrer, quanto mais entender que Jesus teria que ressuscitar.
E agora, então, nessa fase que eles estão vivendo, irmãos, parece que tudo ficou muito mais ofuscado. Sabe por quê? Pela sequência dos fatos. Antes daquele momento da ceia, eles estavam passando por experiências gloriosas demais com Jesus. Apesar das perseguições, os acontecimentos eram fantásticos, eram milagres, eram coisas inimagináveis. Eles estavam presenciando com Jesus. Mas quando chega aquele momento, que Jesus fala para eles que tem um traidor entre eles, dali para frente, meu irmão, dali para frente, a coisa só decai. Dali para frente, a coisa só se complica. E eles vão assistir Jesus sendo humilhado, Jesus sendo preso, eles vão assistir Jesus sendo esbofeteado, eles vão ver Jesus morrer uma morte brutal. Jesus sepultado. Então imagine como que era para eles agora lidar com a notícia de um túmulo vazio. Demorariam para assimilar esse acontecimento, mas tudo ficaria claro, tudo ficaria mais claro, e nós somos testemunhas disso, que somos instruídos nessa palavra. Mas veja, João nesse relato, queridos do Evangelho, ele está defendendo a divindade de Jesus. O que ele está querendo mostrar é o seguinte, é que aquele corpo de carne de Jesus que veio em carne foi sepultado, e que a ressurreição dele não foi simulada. Tinha muita coisa ali acontecendo, sabe? Para que alguém pudesse dizer como os judeus já tinham imaginado lá atrás que qualquer acontecimento que esse a ressurreição de Jesus seria uma simulação. Não dá para enxergar uma simulação diante desses relatos. Não dá. Agora, a parte que diz, no encerramento do verso 10, que eles voltaram para casa. Eu fico imaginando agora, irmãos, a cabeça desses homens. O que eles estavam pensando? O mínimo, irmão, é o seguinte, olha, se o corpo dele não está lá, está onde? Tinha soldado vigiando. Não tem soldado e não tem corpo de Jesus. Aonde o corpo de Jesus está? O que aconteceu? Tomados de expectativas. Mas eles seriam, irmãos, surpreendidos. Seriam surpreendidos. Eu quero trazer aqui duas aplicações que eu considerei importantes para as nossas vidas. Uma primeira, que eu acho importante considerar, foi a forma como os discípulos estavam envolvidos com esses acontecimentos. Irmãos, os discípulos estavam com medo. Com medo. Eles estavam acuados. Alguns tinham fugido e se escondido. Estavam inseguros, até mesmo confusos. Mas sabe uma coisa? Apesar disso, eles estavam lá. Você entende isso no seu coração? Talvez você esteja, por alguma razão na sua vida, como esses discípulos. Acuado, com medo, inseguro, confuso. Mas aonde você está? Aonde você está? Em que a sua atenção está? Apesar de qualquer dificuldade que você esteja vivendo, que certamente não pode ser comparada a que eles estavam vivendo aqui. Eles estavam dando o melhor de si. Uma pergunta que eu me fiz. Eu estou dando o melhor de mim? E uma pergunta que eu faço para você. Você está dando o melhor de si, meu irmão?
As mulheres saindo de madrugada, sem saber se dariam conta de remover uma pedra, mas com o propósito de honrar a Cristo. Irmãos, o que tem feito a gente parar? O que tem feito a gente recuar? O que tem feito a gente viver tão timidamente na presença de um Deus tão glorioso? E olha que eles não sabiam da ressurreição como nós sabemos. Eles não tinham recebido ainda a promessa do Espírito Santo como nós já recebemos. Eles não tinham a palavra maravilhosa para ler de todo o Evangelho como nós temos, e muito menos as cartas da história da igreja. Mas eles estavam lá, meu irmão. Vamos dar o melhor de nós, em nome de Jesus. E tem uma segunda coisa, que eu também entendo que seja uma aplicação importante, é em relação àquela situação dos soldados que ficaram vigiando o túmulo. Porque a outra parte da história é que depois que eles saem de lá, depois de terem ficado com muito medo e paralisados com a cena de um anjo aparecendo, removendo a pedra, e eles saíram dali depois em busca das autoridades para contar o caso. Sabe o que acontece, irmãos? Os principais dos judeus, eles tomaram uma atitude. Eles conversaram com aqueles guardas, ofereceram para ele dinheiro, para que eles contassem outra história. Os guardas foram subornados para contar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus para simular a ressurreição. Agora eu tenho algo para você pensar comigo nessa noite. Tudo por dinheiro. Os principais dos sacerdotes, eles pagaram para que os soldados falassem mentira a respeito de Cristo. E esses soldados que viram, que presenciaram o ato do anjo descer do céu e abrir a porta do sepulcro, eles mentiram a respeito de Cristo por causa do dinheiro. Então, tem duas coisas aqui. Por dinheiro, alguns não testemunharam sobre Cristo, e por dinheiro, alguns distorceram a verdade. Não é à toa, irmãos, que somos tão alertados na Bíblia acerca do dinheiro. Porque sabe o que acontece? A história é mais ou menos o seguinte: porque a gente quer muito o dinheiro, porque a gente corre muito atrás do dinheiro, a gente não tem tempo para testemunhar de Cristo. Ou, no outro extremo, porque mentir sobre Cristo dá muito dinheiro, existem aqueles que distorcem a verdade para ganhar dinheiro às custas do nome de Cristo. Que o dinheiro não seja um impedimento para mim e para você, nem de um jeito, nem do outro. E aqui eu faço uma ligação com a aplicação anterior. Dê o melhor de si, meu irmão, independente de qual seja a sua condição de vida. Nós precisamos testemunhar de Cristo. Nós precisamos fazer a obra de Cristo. Nós precisamos anunciar o Evangelho, independente de qual seja a nossa situação. Não sei se chegou para você, mas eu vi alguns vídeos de igrejas em alguns lugares sem telhado, e o povo lá na chuva adorando a Deus. Jovens sentados em qualquer lugar, em pedra, no meio de lugares sem estrutura alguma, estudando
a Bíblia. Irmãos, vamos aprender com isso. A conclusão que eu quero trazer para você dessa mensagem é que a biografia de Jesus não termina com a sua morte. Diferente de qualquer biografia, onde a história termina quando alguém morreu, a de Jesus termina diferente. Porque antes que alguém pudesse escrever, olha, ele morreu, foi sepultado, e agora só se ouve das palavras que ele deixou. Não! Na biografia dele, estamos lendo aqui uma biografia dele, diz o seguinte, olha, ele morreu. Tudo bem, é verdade. Mas quando foram procurar o corpo dele não estava lá. Irmãos, eu fiz uma pequena pesquisa sobre algumas pessoas importantes na religião do mundo. Sabe o que a Bíblia, sabe o que a história conta sobre Buda? A história diz que ele morreu aos 80 anos de idade, no ano 483 a.C. Há uma discussão acerca disso, porque ele morreu por causa de problemas intestinais. Uns dizem que é porque ele comeu alguma coisa que fez mal e ele veio a morrer. Outros dizem que ele tinha um problema de saúde e por causa daquilo que ele comeu a situação se agravou e ele morreu. Mas o fato é que ele morreu e o corpo dele foi cremado e as cinzas dele foram jogadas em algum lugar para que aquilo que recebeu a cinza fosse considerado sagrado. Allan Kardec, ele morreu vítima de aneurisma aos 64 anos de idade, em 1869, e foi sepultado em Paris. Acabou a biografia dele. Maomé, pai do Islã, contraiu uma doença que resultou em sua morte. Em 8 de junho de 632, ele tinha 62 anos de idade. Os relatos aqui eu busquei num site relacionado à religião deles. O relato diz que ele sofria de febre, fortes dores de cabeça e estava com uma fraqueza generalizada. Ficou uns 12 a 14 dias sofrendo com esses sintomas antes do seu falecimento. Mas acabou morrendo. Foi sepultado na mesma casa onde faleceu, no quarto da Aisha, a sua esposa. Ali foi sepultado. Veja, a Bíblia diz que Jesus morreu totalmente saudável. Não foi por alguma coisa que ele comeu. Não foi por alguma doença que ele teve. Mas ele morreu porque ele decidiu se entregar como sacrifício em nosso lugar. Porque a morte que era nossa, ele resolveu morrer. E depois disso, seu túmulo estava vazio. E tem mais um detalhe. Diferente desses outros e muitos outros que foram de forma semelhante, que apenas as suas palavras ficaram e permanecem, nós não só guardamos os ensinos de Jesus, mas o Verbo vivo está conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu tenho mais uma notícia para você, para a gente encerrar. Graças a Ele, meu irmão e minha irmã, graças a Ele, a sua história também não vai terminar com a sua morte aqui. Graças a Ele, a sua morte não é o encerramento da sua biografia aqui. Sabe por quê? Porque a mensagem da Bíblia fala para nós de um reencontro. De um reencontro. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que mediante Jesus e com Ele virá aqueles que nele dormiram. Nós encontraremos
aqueles que se foram lá. Sabe por quê? Porque Jesus não estava mais no túmulo. Ele ressuscitou. Veremos não nessa mensagem, mas no próximo domingo, que os discípulos vão ser encontrados por Ele. Eles não encontraram corpo, mas eles serão surpreendidos, porque Jesus irá a eles e dirá a eles, como prometi, aqui estou. Ele vive, irmãos, e reina para sempre. Vamos orar? Pai bendito, nós exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, por Tua palavra, porque aquele túmulo vazio, Senhor, é a notícia da nossa esperança, é a notícia da nossa vida eterna. Obrigado, Pai, que o Senhor possa mover o nosso coração, para que tenhamos uma vida de plena alegria e convicção de que o Senhor cumpre todas as Tuas promessas e de que no Senhor nós estamos seguros. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos,